Oi, gente, tudo bem? Cá estamos nós novamente para mais um capítulo desse nosso estudo. Dessa vez, tratando sobre as vidas sucessivas, provas experimentais, a renovação da memória. E bom, estes próximos capítulos vão ser destinados a trazer, como o nome muito bem diz, provas experimentais da crença da teoria, ou melhor dizendo, da doutrina, das vidas sucessivas, ou seja, Leon Denis vai dedicar os próximos capítulos abordando diferentes aspectos que provam, pelo menos que são fortes argumentos favoráveis à ideia das vidas sucessivas, da pluralidade das existências. Vamos lá então. E começa da seguinte maneira. Nas páginas precedentes, expusemos as razões lógicas que militam em favor da doutrina das vidas sucessivas. Consagramos este capítulo e os demais a refutar as objeções e seus contraditores, e abordaremos o conjunto das provas científicas que a cada dia vem consolidá-las. A objeção mais comum é essa. O homem já viveu, perguntam, por que não se recorda de suas existências passadas? Então é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar nesse capítulo. É questionar de esse questionamento comum que frequentemente nos aparece, né? Se as existências são realmente sucessivas, se existem várias existências, por que nós não lembramos nossas existências passadas, nossas vidas passadas, do que fizemos, do que fomos e por que morremos? E para responder essa pergunta, é necessário que a gente comece entendendo algumas dessas causas desse esquecimento, algumas das razões que levam a que isso aconteça. Primeiro, a gente trata dessa causa fisiológica. Conforme diz Leon Denis, já apontamos sumariamente a causa fisiológica desse esquecimento. Esta causa é o próprio renascimento, isso é, a ação de portar um novo organismo, um invólucro material que, superpondo-se ao invólucro fluídico, representa, com relação a ele, o papel de um abafador. Consequentemente, a diminuição do seu estado vibratório cada vez que o espírito se instala em um novo corpo. Com um cérebro virgem de qualquer imagem, ele se encontra impossibilitado de exprimir as recordações acumuladas de suas vidas anteriores. É verdade que seus antecedentes revelar-se-ão ainda em suas aptidões, em suas facilidades de assimilação, em suas qualidades e em seus defeitos. Mas todo o detalhe dos fatos, dos acontecimentos que constituem seu passado, reintegrando as profundezas da consciência, ficará velado durante a vida terrestre. O espírito, no estado de vigília, apenas poderá expressar, através da linguagem, as expressões registradas em seu cérebro material. Então, o que ele nos diz aqui? Ele fala que uma dessas causas fisiológicas é o próprio fato de haver um novo corpo ao redor desse espírito. É a limitação da nossa estrutura material para conseguir compreender e acessar essa memória que é prévia ao corpo. Mas ele faz ele ressalta um aspecto importante que é bom a gente ter em mente, que é essa ideia de que, ainda que nós não tenhamos as memórias efetivas e propriamente ditas daquilo que vivemos, ainda trazemos conosco as aptidões, não propriamente as experiências de maneira nominal, mas aquela carga de aprendizados e ensinamentos, aquela carga emocional que está atrelada àquelas questões. E é um pouco sobre isso que a gente vai continuar falando quando a gente começa a tratar das causas morais dessa questão. Isso por quê? Não é simplesmente com base nas causas fisiológicas que a gente consegue explicar essa questão. Porque senão parece, eu até diria, um tanto quanto superficial. Dizer que a gente simplesmente não lembra as coisas porque o cérebro é novo, porque o corpo é novo, então não lembra. Até porque, como nós já conversamos em algumas reuniões passadas, existem algumas terapias que conseguem, ou pelo menos alegam conseguir, revisitar, trazer à tona essas memórias de outras encarnações para o indivíduo. E se a questão fosse simplesmente o fato de um corpo ser novo, isso não poderia acontecer. Então tem que ter alguma outra causa que explique por que quase nenhum de nós lembra das suas encarnações passadas, mas que em determinadas circunstâncias, sobre sugestões bastante específicas, consegue se relembrar e rememorar algumas dessas memórias. E aí que entram as causas morais desse esquecimento, desse momentâneo apagamento de alguns aspectos da nossa memória. Sobre isso, Leon Denis diz que
a persistência das lembranças provocaria a persistência das ideias errôneas, dos preconceitos de casta, de tempo e de meio. Em resumo, toda uma herança mental de todo um conjunto de maneiras de ver, de coisas que teríamos tanto mais dificuldade de moderar, de modificar, de transformar, quanto mais vivas estivessem em nós. Neste caso, haveria muitos entraves à nossa educação, a nossos progressos. Nosso julgamento estaria com frequência falseado desde o nascimento. O esquecimento, ao contrário, permitindo-nos aproveitar mais amplamente dos estados diferentes que uma vida nova nos proporciona. Ajuda-nos a reconstruir a nossa personalidade com um planejamento melhor. Nossas faculdades, nossas experiências ganham com ele em expansão e profundidade. Então, a grande ideia aqui por trás é reconhecer que as causas fisiológicas são importantes, mas mais que isso, uma que salta muito mais, que é muito mais importante, por assim dizer, são as causas morais. É entender o esquecimento não como uma limitação material que nos é imposta, mas uma nova oportunidade que nos é dada para que possamos deixar momentaneamente, ou para que sejam mitigados até certo ponto, nossos preconceitos mais arraigados, as questões que acabariam por ser como grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento e que cristalizariam nossa imperfeição, nosso estado atual, impedindo que mudássemos de ideia, que progredíssemos e que todas essas coisas. Por exemplo, digamos que numa encarnação passada, uma pessoa desempenhou função como um nobre, ou que ela travou grandes batalhas, que ela tinha como grandes inimigos um determinado grupo, uma determinada etnia, uma determinada nação. Se esses certos preconceitos que eram imbuídos naquele momento histórico, naquela região, naquelas circunstâncias, permanecessem vivos e plenos naquela pessoa, isso iria dificultar muito as próximas existências dessa pessoa. Porque, tendo em vista que ela teria praticado mal contra esse grupo, seria necessário que ela conseguisse regenerar esse elo ferido no seu próprio desenvolvimento. Mas se esses preconceitos marcados por aquele tempo histórico, por aquela circunstância, permanecessem plenos e firmes e fortes dentro de si, isso iria impossibilitar qualquer nova relação, qualquer novo desenvolvimento desse atrito. Portanto, nesse sentido, é necessário que haja um certo apagamento para que se possa ter novas oportunidades. Mas é importante ressaltar que esse apagamento não interfere em nada de ordem moral. É simplesmente conseguir apagar, até certo ponto, as influências históricas e locacionais, digamos assim, para o indivíduo. Porque muitos de nós temos muitas crenças, muitas ideias, muitos valores que não são intrinsecamente nossos. Eles são valores de uma sociedade que nos são ensinados, que nos são transmitidos e que nós construímos certos aspectos da nossa personalidade em cima deles. E tudo que esse apagamento faz, esse esquecimento, é simplesmente atenuar esse espírito do tempo de encarnações passadas para que nós possamos ter novas experiências, novas vivências e conseguir construir e regenerar esses aspectos de nossa vida. Para além disso, também tem o motivo óbvio desse esquecimento, que é essa ideia, essa relação de uma nação com outra é uma escala macro, mas uma escala micro, essa questão fica mais explícita quando a gente entende, por exemplo, que a gente pode supor que boa parte da nossa família, dos nossos círculos sociais mais próximos, do nosso trabalho, dos nossos parentes, das pessoas com quem nós lidamos todos os dias, já estiveram conosco, já compartilharam outras existências conosco. Assim sendo, é bem plausível que imaginemos que as pessoas com quem nós convivemos hoje de maneira mais próxima, já tendo outras encarnações conosco, já tiveram alguns desentendimentos conosco. Nós provavelmente já tivemos certas distensões, desentendimentos com nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas irmãs, as pessoas com quem nós trabalhamos em outras existências. Mas já pensou, se nós lembrássemos plenamente daquilo que aconteceu em outras existências? Por exemplo, se eu lembrasse de uma encarnação passada em que o meu filho, por exemplo, tivesse trazido certos problemas para mim, certas dificuldades, certas dores, isso iria dificultar muito que houvesse uma nova relação entre eu e ele, que estabelecesse uma relação mais harmoniosa, que por fim que se pudesse regenerar esses laços.
Se nós lembrássemos de maneira concreta e plena tudo o que já aconteceu conosco, isso iria nos cristalizar numa grande bolha que ia impedir que qualquer outra nova relação, que qualquer outra tentativa de regenerar esses elos feridos fosse feita. Portanto, é necessário, até certo ponto, que haja esse apagamento para que nós possamos aprender a lidar um pouco melhor com essas nossas memórias, para que posteriormente tenhamos acesso mais completo a elas. Mas quando a gente começa a conversar sobre isso, o que geralmente vem em conta é a gente tentar entender, mas se eu não lembro de tudo que me aconteceu, se eu não tenho a consciência plena, será que eu agora, enquanto Gabriel, encarnado nesse momento, sou eu por inteiro? Tenho acesso à minha plenitude da minha personalidade, da minha identidade? E sobre isso, Leon Denis faz uma coisa que eu achei bastante interessante, eu nunca tinha visto isso em outro lugar, que é fazer uma diferenciação entre a memória e a consciência. Isso porque, para ele, a memória e a consciência são coisas diferentes. Da mesma maneira, por exemplo, que se eu perguntasse para você que está assistindo agora, o que você comeu na última terça-feira? O que você almoçou na última terça-feira? Ou que roupa você usou antes de ontem? Ou qual era a cor da sua meia no último dia 27 de agosto? Você provavelmente não sabe responder nenhuma dessas perguntas. Mas o fato de você não ter uma memória muito clara sobre esses acontecimentos não modifica a sua consciência, porque a sua consciência é moldada em grande medida pelas suas vivências, pelas suas experiências. Mas mesmo que você não se lembre plenamente daquilo que aconteceu, daquilo que você fez, a sua consciência é formada por como se fossem diversos blocos dessas memórias que não precisam estar 100% vívidas e plenas para que formem quem nós somos. Por isso, diferenciando memória e consciência, Leon Denis diz que, sobre a memória, nós sabemos que existem em nós profundezas misteriosas em que se depositaram lentamente através dos tempos os sedimentos de nossas vidas, de lutas, de estudo e de trabalho. Ali estão gravados todos os incidentes, todas as vicissitudes do obscuro passado. É como um oceano de coisas adormecidas que as ondas do destino balançam. Mas por outro lado, nós temos a consciência, que diz que em cada instante a inteligência tem de procurar no subconsciente os conhecimentos, as lembranças que ela quer fazer reviver. Esforça-se para fazê-los passar a consciência física ao cérebro concreto. Depois de provê-los com elementos vitais fornecidos pelos neurônios ou células nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza desses elementos, a lembrança surgirá clara ou difusa. Às vezes, ela se esconde. A comunicação não pode estabelecer-se. Ou então, a projeção só ocorre mais tarde, quando menos se espera. Assim a gente vê que existe essa dimensão dupla entre memória e consciência, que são coisas que muitas vezes se confundem, mas que não são necessariamente correlacionadas, ou que não estão sempre juntas. Uma vez que pode haver uma consciência que é condicionada pelas memórias, mas que não traz consigo plenas todas as memórias, assim como acontece conosco na nossa própria vida, no nosso dia a dia, e também acontece com nossas existências passadas. E tendo essa base, esse embasamento que Leon Denis nos traz, a gente pode entrar num fenômeno que saltou muito aos olhos da época em que ele retratava, no começo do século XX, finalzinho do século XIX, mas que ainda assim é um grande mistério para muitos de nós, que é essa terapia de regressão de memória, que é um processo que parte de uma sugestão, frequentemente feito por um magnetizador, um hipnotizador, que tem como objetivo reavivar no indivíduo memórias de seu passado, uma consciência mais clara daquilo que foi das suas existências passadas. Mas uma coisa que eu achei interessante, que é bom ressaltar, que o papel desse facilitador, desse magnetizador, é fazer mesmo que sugestões já naturalmente fazem com a nossa memória, no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, quando nós sentimos o cheiro de um perfume que nós usávamos antigamente, ou quando nós escutamos uma música ou vemos um filme, todas essas coisas, esses fenômenos externos, já são sugestões porque já reavivam em nós
memórias antigas que não seriam trazidas à tona naturalmente. O que o magnetizador, esse auxiliar nesse processo, esse terapeuta faz, a partir de sugestões um pouco mais coordenadas, um pouco mais direcionadas, tenta trazer à tona as memórias de existências passadas do ser que naturalmente ficariam adormecidas. Mas aí entram algumas questões que eu acho que são importantes de se ressaltarem, que são essas ressalvas. Na medida em que Leon Denis diz que desde então, desde que elas foram descobertas, essas experiências foram feitas em muitos outros centros de estudo. Obtiveram-se, assim, numerosas indicações sobre o fato das vidas sucessivas da alma. Dia a dia, é provável que essas experiências se multipliquem. Entretanto, notamos que elas exigem grande prudência. Os erros, as fraudes, ocorrem com facilidade. Os perigos são temíveis. O experimentador deve escolher sujeitos muito sensíveis e bem desenvolvidos. Precisa ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação, e preservar os médiuns dos acidentes possíveis, dos quais seria mais grave o desligamento completo e irremediável, a impossibilidade de constranger o espírito a reintegrar-se ao corpo, o que ocasionaria a separação definitiva, a morte. Eu acho que talvez essa leitura que ele faz associando a morte ao processo de renovação de memória seja um pouco exagerado, até pela época em que eles não sabiam muito bem com o que eles estavam lidando, mas ainda assim, uma outra ressalva é uma ressalva de ordem mais moral, que é, antes de fazer qualquer tipo de coisa, ou isso serve para a vida de maneira geral, é sempre nos questionarmos qual o objetivo dessa ação. No caso da renovação da memória, qual o objetivo de rememorar os atos do passado? Será que eles são com o objetivo terapêutico de solucionar algum trauma mal resolvido e melhorar a qualidade de vida? Ou será que eles têm como único objetivo tentar descobrir o que eu fui, se eu fui um nobre, um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, alguém importante, simplesmente para saciar a minha vontade, o meu ego de ser alguém importante, de ter um nome, uma brasão, uma bandeira ou algo para poder me lembrar de um passado glorioso. É nesse tom que a gente pode se aproximar do final dessa nossa conversa, dizendo que em cada um de nós há um livro misterioso, onde tudo se inscreve em caracteres indeléveis. Fechado os nossos olhos durante a vida terrestre, abre-se no espaço. O espírito adiantado, percorre-lhe as páginas, à vontade. Nelas encontra ensinamentos, impressões e sensações que o homem material tem dificuldade de compreender. Então, o grande resumo desse capítulo é exatamente esse. É entender esse processo de memória como parte dessas vivências, dessas experiências que formam quem nós somos, mas que não se lembrar de uma etapa ou de outra não prova a inexistência desse processo. Simplesmente é uma nova oportunidade que nos é dada para poder deixar de lado alguns vícios, algumas ilusões do passado e tentar construir um novo presente e, quem sabe, um porvir melhor. Assim nós podemos compreender uma visão mais ampla de nós, entendendo o nosso momento atual, quem nós somos, não simplesmente como fruto do agora, das condições materiais que nos cercam agora, mas sim como esse grande livro misterioso que é formado por infinitas existências que nos trouxeram até aqui. Infinitas vivências com infinitos nomes, identidades, histórias e trajetórias. E tendo essa visão um pouco mais ampla, nós podemos nos compreender de maneira um pouco maior, entendendo esse momento atual do ser como uma nova oportunidade, uma chance de mudança, de mudar esses rumos de um passado que por vezes era marcado por violências, por ilusões e pela própria ignorância marcante do tempo que nós estávamos, mas que possamos utilizar o agora, essa nova oportunidade, para tentar regenerar essas questões do passado e melhorar. Enfim, eu acho que nós ficamos por aqui. Até o próximo capítulo. Tchau.